Fala pessoal, beleza? Meu nome é Juliano Kimura e estou aqui para apresentar para vocês o tutorial de card game do marketing digital, que foi criado e realizado pela minha equipe durante 6 anos, atendendo vários clientes diferentes. Bom, o card game, ele tem uma carta principal, que é uma carta capa. Você pode perceber que o livro ele tem todas as especificações de um cadastro de um livro na ISBN. Esse card aqui, ele só é a capa, então você não vai usar ele. E aí você tem 10 cartas que são cartas de status. Essas 10 cartas, elas têm 4 status diferentes: em desenvolvimento, atenção, acompanhar e otimizar e problema crítico. Eu vou deixar essas cartas separadas aqui. E a gente tem diferentes categorias de cartas. As cartas que são as rosas são as cartas de listas. Por exemplo, visitantes do site, clientes cadastrados, etc. Você tem as cartas de inteligência, que é comunidade, experiência recorrente, relação, legitimidade mediana, que são técnicas que você pode aplicar para melhorar a performance. Você tem cartas extras, tipo Instagram Ads, WhatsApp, chatbot. Você tem cartas de geomarketing, por exemplo, geolocalização, você tem 2, social Wi-Fi e geomarketing. Você tem Facebook impulsionamento, que é publicidade, aí cartas de produção. Então eu vou separar aqui as cartas de publicidade, separar as de geolocalização, as cartas de inteligência. Você tem cartas de ferramentas que permitem você melhorar a performance e otimizar resultados, né? Então eu vou separar aqui, todas essas cartas são as cartas de publicidade. Todas essas cartas são cartas de plataforma. Todas essas cartas são cartas de produção. Então você tem diferentes tipos. Atrás fica uma dica que é o seguinte: atrás você vai perceber que algumas cartas têm cores mais fortes e que elas têm 3 setas ao invés de 4. Essas cartas com 3 setas, elas são cartas que a gente chama de cartas base. E as cartas com 4 são cartas plugins. Qual é a principal diferença? Você vai perceber que ela tem um sinalizador aqui do lado, que tem um reloginho, que indica quantos recursos é necessário em dinheiro e tempo, né? E os relâmpagos são os impactos. Então, quanto de impacto você tem com essa ferramenta ou com essa carta? O seu objetivo é você montar uma estratégia que tenha mais impacto e menos investimento de tempo e de dinheiro, que é o reloginho. Então, investimento de menos recursos e mais impactos. Então, são estratégias mais eficientes. Quanto mais relâmpagos você tiver na estratégia, quando você contabilizar no final, significa que você tem mais impacto. Quanto mais relógios você contar no final, significa que você vai usar mais recursos. Você vai usar mais tempo e vai usar mais dinheiro. Quando você obtém eficiência, é quando você reduz o número de relógios e de recursos e você aumenta o número de impacto. Então, quanto melhor for a estratégia, mais raio ela vai ter e menos reloginhos ele vai possuir. Então essas são as cartas de base. Como que eu traço as minhas estratégias? Primeiramente, eu tenho que olhar o que eu tenho e o que eu vou usar dentro das minhas estratégias, né? Então, por exemplo, eu vou usar as cartas de base, por exemplo, site institucional. O site institucional é o site da empresa, ok. O site institucional, você tem para sua empresa um blog? Então eu vou colocar aqui, blog. Aí, vamos supor, eu tenho uma página no Facebook e eu tenho uma página de formulário, mas eu não tenho um e-commerce, então o e-commerce eu vou deixar de lado. Analisando esses 4 canais, eu vou começar a analisar o que eu preciso e qual é o status dele. Por exemplo, o site institucional, se ele estiver muito bom, eu vou analisar ele, então é acompanhar e otimizar. Significa que ele está em produção e ele está sendo bem atualizado. Vamos supor que o blog não está sendo bem atualizado. Eu vou colocar uma carta aqui de atenção. Ah, mas a minha página do Facebook também não está sendo bem atualizada. Ah, ela está com atenção também. E o formulário eu nem comecei a desenvolver, então eu preciso colocar aqui problema crítico ou ausência. Então tá aqui, ó, problema crítico.
Isso me mostra, tipo, qual é o status de cada uma das coisas que eu tenho da minha empresa. Então, se eu quiser melhorar, eu posso inclusive usar ferramentas. Por exemplo, as ferramentas como a Vada e o WordPress, elas podem ser utilizadas juntas, né? E elas adicionam, tipo, menos recurso, ou seja, você tem uma produtividade melhor e um impacto maior. Então eu vou usar o WordPress com tema Vada para melhorar o meu blog, por exemplo. Eu coloco ela aqui e ela vai adicionar bônus, né? Tipo, tirar -1 de recurso e obter mais um de impacto. Então eu vou colocar aqui junto com as outras cartas de atenção. Esses são os recursos que eu vou implementar no blog, tá? Meu site está bonitinho, está funcionando, a minha página não está funcionando ainda. E aí, para divulgar, eu tenho outras cartas, por exemplo, as cartas de publicidade, que é para aumentar o alcance e para você gerar público. As cartas de publicidade são cartas que geram tráfego e que geram alcance. Por exemplo, Facebook impulsionamento, eu posso colocar aqui. Só que eu tenho que impulsionar algo, eu não posso simplesmente colocar uma carta de impulsionamento sem, por exemplo, fazer a produção do conteúdo. Então eu vou usar as cartas de conteúdo para você, por exemplo, eu vou usar uma imagem com um texto aqui, né? Então eu uso uma imagem com um texto com impulsionamento, para quê? Para aumentar o impacto do meu conteúdo nas redes sociais com uma imagem e um texto. Vamos supor que eu quero usar GIF animado, ou áudio, ou vídeo. Eu vou adicionando aqui, só que prestem muita atenção, porque cada carta que você adiciona, você percebe que ela está adicionando mais recursos e mais impacto. Então é óbvio que para cada impacto a mais que você vai ter que investir mais dinheiro. Não tem como você escapar disso. E isso vai tornando a estratégia de marketing digital cada vez mais ilustrada e fácil de entender. Por exemplo, eu posso usar e-mail marketing com o meu site para gerar mais tráfego para ele. Aí você tem as cartas de listas, que é tipo de público, por exemplo. Público semelhante para impulsionamento. Eu posso impulsionar o meu conteúdo para público semelhante ou para pessoas que já visitaram o meu site. Elas, visitantes do site, né, conectados a essa página de site, ela leva pessoas para você criar campanhas direcionadas para a página do Facebook ou para o blog, né? Isso tudo conectado, por exemplo, com outras cartas de publicidade. Messenger ou estratégias de LinkedIn, né? A carta de LinkedIn é LinkedIn Ads. Eu posso usar a carta de LinkedIn para eu gerar mais impacto e mais alcance para o meu site institucional e para o meu blog. À medida que você vai desenhando a estratégia, você vai colocando mais recursos. Você pode colocar cartas de influenciadores para você aumentar o tráfego, só que essa carta requer mais investimento e mais impacto também. À medida que você vai aumentando a estratégia, você pode ir colocando cartas para sinalizar qual que é o status de cada um. Por exemplo, eu estou fazendo desenvolvimento do LinkedIn, das campanhas do LinkedIn. Eu estou, por exemplo, num ponto de atenção com Messenger Ads, porque a gente precisa começar a trabalhar com Messenger Ads e ele ainda não está sendo utilizado. Então você percebe que cada carta, se eu tirar aqui, ó, cada carta ela tem uma pequena descrição, né, do que ela é, qual que é a categoria da carta. Se você tirar as cartas que você não vai utilizar, você vai perceber que a estratégia ela fica mais fácil de você visualizar. Então, quais são os principais recursos? Blog, página de Facebook, formulário, site institucional. Como que eu vou gerar tráfego para eles através de cartas de publicidade? Então eu vou fazer Messenger Ads, vou fazer LinkedIn Ads, vou fazer e-mail marketing. Para quê? Para levar público para eles e que tipo de segmentação eu vou usar e estratégias diferenciadas eu vou usar.
Então, tudo isso é uma forma mais fácil de você ensinar as pessoas a estratégia de marketing digital, né? Para você mostrar para elas como que funciona uma estratégia de marketing digital, para que você não perca nenhum dos pontos e cada recurso extra que você colocar na sua estratégia requer mais investimento, sim, para você obter melhores impactos. O seu objetivo é principalmente reduzir a quantidade de recursos necessários e aumentar o impacto. Então, se você quer melhorar sua estratégia digital e transformar a sua empresa ou ensinar para outras pessoas sobre o marketing digital, sendo você um consultor, ou mesmo se você for um empresário, traçar sua própria estratégia, o Card Game pode te ajudar a alavancar e melhorar a sua comunicação, tanto profissional como empresarial.